Olá, amigos do Jornal Interativo. Nós vamos aqui na Delegacia de Investigações Gerais conversar com o Dr. Alexandre Luengo. O assunto momentoso que mobiliza a região inteira é o caso das autuações no radar, famoso radar da Coima, em direção a Junquerópolis. Dr. Alexandre Luengo nos informou de que foi feito um BO coletivo, foi feito uma perícia, e ele vai explicar para a gente o que aconteceu desde o primeiro BO até agora, o que é que realmente vai acontecer com essas autuações. Doutor Alexandre, muito obrigado por receber a gente. Como é que está o andamento dessa situação que mobiliza a região inteira? Boa tarde. Na verdade, a Polícia Civil ela foi procurada por diversas pessoas, por contato telefônico, pessoalmente aqui no nosso plantão central, por pessoas que reclamavam a respeito de autuações que foram lavradas por este novo radar instalado aqui nas proximidades da empresa Expresso Adamantina, na Comandante João Ribeiro de Barros, no KM 646. Quais eram essas reclamações? Inicialmente, havia uma placa neste equipamento indicando que ali funcionaria apenas o controle de fluxo, o controle de tráfego de veículos, e que não eram, então, confeccionadas autuações. Tanto é verdade que, tempos atrás, órgãos de imprensa aqui da cidade, inclusive o Jornal Interativo, realizou essa pesquisa e obteve essa informação através da empresa prestadora de serviço, a Eixo, que aquilo ali era destinado pura e simplesmente a verificar o quê? O controle de veículos que trafegam em nossa rodovia. E, futuramente, se ele passasse a operar como radar, toda a população seria informada previamente. Mas não foi isso que aconteceu. Então, pessoas foram surpreendidas por conta dessas autuações e se queixavam demais, porque no outro radar, este sim, com comunicação de que havia fiscalizado, inclusive a placa está afixada na base do radar do equipamento, né? Este novo equipamento não tinha placa alguma informando isso aí, somente aquelas de praxe e distância da rodovia. Então as pessoas reclamaram, apresentaram questionamentos sobre a regularidade deste equipamento, a forma pela qual existia a indicação da sua existência, né? Então, por conta dessas dúvidas, o que a Polícia Civil deliberou? Ao invés de registrarmos um BO para cada autuação, ou um BO para cada pessoa que aqui viesse, nós optamos por registrar um único boletim de ocorrência informando tudo isso que aconteceu e pedimos perícia para o local, para que a equipe de perícias verificasse a distância das placas. Primeiro, se as placas existiam, qual a sua distância, se estavam encobertas ou não, porque alguns reclamaram, inclusive, que placas estavam encobertas. Não era possível você verificar qual é a velocidade exigida naquele trecho, porque é exatamente o local que está sendo submetido a uma reforma. Tá? Então, tudo isso aí foi analisado pela equipe de perícias criminais. Um outro detalhe interessante que foi levantado é que a pessoa que deixa a cidade de Iracema pelo trevo da empresa Expresso Adamantina, existente ali em frente, ele deixa a cidade em direção ao município de Junquerópolis, não existe uma placa informando que aquele trecho é fiscalizado por radar. A pessoa não é obrigada a saber isso aí. É necessário que o poder público informe a existência do equipamento. Existem resoluções do CONTRAN que disciplinam esse assunto, então elas devem ser obedecidas. Nós não estamos discutindo aqui qual a velocidade exigido que se trafegue por tal, não. O que nós estamos discutindo é que existe uma legislação e ela deve ser obedecida. Se a lei exige que haja a informação de que o radar está instalado no local, é obrigatório que haja essa informação. E, pelo que as pessoas diziam, né, nas suas reclamações, essas normas não foram cumpridas. Então, esse foi o motivo que levou a polícia a pedir esse exame pericial para o local. E foi realmente constatado que nesse local que eu acabei de dizer, entre o trevo da Tanjojô e da antiga Tanjojô, hoje Expresso Adamantina, né, e Junquerópolis, não tem essa indicação, que existiam placas realmente que estavam encobertas, né, talvez por conta da reforma que está ocorrendo ali nesse trecho da rodovia. Enfim, o laudo foi confeccionado, já está em nosso poder, e nós vamos encaminhá-lo juntamente com oitivas que também foram colhidas. Nós também ouvimos algumas pessoas a respeito desses fatos,
que informaram tudo isso que eu acabei de dizer a vocês. Inclusive, alguns deles nos apresentaram até fotos de quando foi instalado este equipamento e que mencionava que era apenas um controle de tráfego. Então, tudo isso foi anexado aos autos, juntamente com o laudo. Nós pedimos, tanto para a empresa Eixo, quanto para o Departamento de Estradas de Rodagem, que nos encaminhassem os estudos que foram confeccionados para a instalação desse equipamento, porque toda vez que é instalado em uma determinada via um controle de velocidade por meio de radar, é necessário que haja um prévio estudo para justificar por que é instalado em um determinado ponto e não em outro. Ainda mais aqui, porque foram instalados 2 radares numa distância tão curta, tão próximos. Então nós estamos esperando esse estudo chegar também, para que todo o expediente seja remetido ao Ministério Público, que, verificando algum tipo de irregularidade, adotará as providências cabíveis. Doutor Alexandre, diante da gravidade do assunto, até porque tem muita gente que depende da carteira de motorista para trabalhar, não é? E alguns estão aí em vias de perder a carteira. Diante da gravidade, o senhor acha que o processo vai correr mais rapidamente no Ministério Público? O que eu acredito é que as pessoas... O prazo para recurso, pelo que nós verificamos, ele está suspenso por conta do período de pandemia. Mas o que nós orientamos as pessoas é o seguinte: ficarem atentas a esse prazo, tá? E não deixar de recorrer. Podem procurar a delegacia de polícia, que é o plantão policial de Dracena, retirar uma cópia do boletim de ocorrência, uma cópia do laudo, e apresentem o seu recurso. O Ministério Público irá adotar as medidas cabíveis? Sim. Verificando eventual irregularidade, o Ministério Público irá adotar as providências cabíveis, sim. Tá? Da mesma forma que a Polícia Civil adotou todas as medidas que eram possíveis até então, no momento, serem adotadas. Mas não deixe você, que foi autuado, de apresentar o seu recurso quando o prazo estiver disponível para tanto. Porque, por vezes, ocorrerá uma certa demora por conta do período, e a pessoa pode perder, eventualmente, até a possibilidade de conduzir veículos automotores, pelo acúmulo de pontos. Então, apresente o recurso. Se o órgão administrativo entender que houve falha, com base no boletim de ocorrência, com base no laudo, pode ser que o órgão administrativo, a junta julgadora, ela anule essa autuação. Tá? Então, é por isso que eu recomendo que as pessoas não esperem. Tá? Se for possível, apresente o seu recurso. Lembrando, ao que indica, eu não tenho plena certeza dessa informação, mas me parece que está suspenso o prazo para interposição de recurso. Quando esse prazo estiver em vigor, não deixe de recorrer. Essa é a nossa orientação. Obrigado, doutor Alexandre, pelo ter nos atendido e explicado tão bem esse assunto, que eu tenho certeza absoluta é assunto de rodinha, assunto do momento aqui na nossa região, porque muita gente que necessita foi atingida. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. A Polícia Civil sempre está de portas abertas para aqueles que precisam. O Jornal Interativo veio para dar informação para você que se sentiu atingido, e olha que não foram poucas pessoas, viu? Hoje em dia a gente não consegue dimensionar o número de pessoas que foram autuadas ali, e pessoas que muitas vezes precisam do dia a dia da sua carta de motorista, pessoas que trafegam pelo local 2, 3 vezes ao dia, talvez. No próximo dia 14, um grupo de pessoas que se sentiram atingidas vão fazer uma carreata. Vai estar programada para as 2 horas da tarde. Você aí, ajuda, porque a polícia e o Ministério Público vai fazer a sua parte.